Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre literatura 4.0. Pergunta: eu sou escritor, trabalho com livros, com ideias, trabalho com literatura. O que eu preciso saber sobre esse ambiente 4.0, sobre cultura digital? O que isso tem a ver com o meu trabalho de escritor? É uma pergunta retórica, porque tem tudo a ver. A gente precisa muito entender esse novo cenário. Isso não desmerece em nada a nossa formação literária, as coisas se complementam. Eu hoje, como escritor, como homem de comunicação, estou plenamente convencido que nós devemos sim entender e muito do ambiente 4.0. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, tá bom? Bom, o ambiente 4.0 é um ambiente voltado à inovação. É um ambiente voltado para a construção de novos conhecimentos, de novos saberes, de uma maneira nunca antes vista na humanidade. Isso assusta muita gente, claro. O novo assusta. Mas eu acho, cá entre nós, falando aqui como escritor, que o ambiente de inovação não deveria assustar nada um escritor. Porque nós, escritores, somos os primeiros a chegar em sentimentos, em lugares, em relações, em situações que o restante da humanidade nem imaginou. O escritor dá palavras para sentimentos que as pessoas estão começando a aprender a lidar. O escritor enxerga antes. O escritor escreve muitas vezes sobre o que nem existe, mas vai existir. Então o ambiente de inovação, o ambiente 4.0, ele pode até nos exigir alguns conhecimentos tecnológicos, alguns aprendizados, lidar com algumas ferramentas, com outra velocidade, que a gente talvez não estivesse acostumado. Mas esse novo, do ambiente 4.0, não deve assustar quem é da literatura, porque nós estamos acostumados. A tradição literária é uma tradição de inovação. Inclusive falar em tradição e inovação fica esquisito. Mas nós estamos acostumados a olhar para frente, nós escritores. Então o 4.0, gente, é para nós. Tamo junto, é nosso. É fato que o desenvolvimento e a incorporação de novas tecnologias já mudou muita coisa do que nós fazemos no nosso dia a dia e vai mudar ainda mais. Fila de banco, precisa ir? A gente vai cada vez menos. Ligar para as pessoas para saber como elas estão. Precisamos ligar? Até podemos. Mas a gente usa o telefone cada vez menos para ligar. Tirar foto de uma máquina? Até podemos. As máquinas tiram fotos melhores do que os celulares em geral. Mas não precisa. O celular dá conta. Pegar fita na locadora, livro na biblioteca, ir ao cinema. Claro que essas coisas podem conviver. Nós podemos ir ao cinema, devemos, né? Teatro fundamental. Eu não vejo tecnologia digital substituindo a emoção do teatro, você estar junto, pulsando com os atores. Mas quanta coisa boa, né? O mundo digital nos trouxe. Eu falo sempre que em um mês de Spotify que eu escuto muito mais música, muito mais diversidade do que eu escutei minha adolescência inteira, economizando dinheiro para comprar CD, ou vinil, ou fita cassete. Então nós temos uma oportunidade enorme. E é evidente que isso altera a maneira como nós, escritores, trabalhamos. Não dá mais para ficar com aquele velho conhecimento de pensar somente no livro, no papel, no tamanho da fonte, na rotativa, na gráfica, na gramatura, na capa. O fazer livros, fazer literário, o processo editorial pede novos conhecimentos. Isso impacta, inclusive, no nosso processo criativo. Não tem mais como se abster do conhecimento 4.0, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco para conceituar. Primeiro, o termo 4.0, cultura 4.0, revolução 4.0 vem de um livro, A Quarta Revolução Industrial, livro de Klaus Martin Schwab. É ele que cunhou esse termo e que descreveu mais longamente o que é a revolução 4.0, que impacta a nossa vida hoje e vai continuar impactando. Até vir a 5.0, não volta, né? É para frente. Primeira revolução
entre 1760 e 1840, mais ou menos. Tecnologias mecânicas, movidas pela força do animal, pela força do cavalo, pela força do boi, para gerar aquela força para que a máquina pudesse produzir mais, com mais rapidez, no lugar do ser humano. Aí os países e os industriais começaram a perceber, opa, dá para fazer mais rápido, dá para fazer melhor. Um arado puxado por um boi ou por um cavalo vai colocar mais terras em condição de serem plantadas do que se o homem puxar. Vai existir um princípio de mecanização do processo, mas na tratoria de um animal. Segunda Revolução Industrial. Século XIX, início do século XX. Chega a energia elétrica e faz com que as máquinas sejam ainda mais eficientes, com pouca perda de energia, com pouco escape. Daí vem aquela ideia que você já deve ter visto em vários filmes, do Henry Ford, da linha de produção, da fábrica de automóveis Ford. Né? Cada profissional especializado, um só fazia paralama, um só fazia porta, um fazia capô, instalava roda. Então aquela linha de produção e o produto passando por várias pessoas e sendo cada vez mais aprimorado até chegar na sua versão final. Linha de produção. Essa foi a segunda Revolução Industrial. E a terceira Revolução Industrial, gente, vem na década de 60, com a informática, digitalizando alguns processos. O uso dos computadores pessoais, cada vez mais presentes na nossa vida, primeiro nas fábricas, nas indústrias, depois vem para a nossa casa também, nos anos 80, anos 90, virada de 90 para anos 2000, a internet chegando, primeiro muito rudimentar, tudo isso é a terceira Revolução Industrial. A gente começa a conversar mais de perto com a tecnologia. E a gente começa a colocar alguns inputs dentro da máquina, a escrever, a dar comandos. E a lidar com isso no nosso dia a dia mesmo. Algumas tarefas ficaram mais fáceis. O que foi a chegada da internet na nossa vida? Né? Poder mandar um e-mail. Hoje já tem uma coisa antiga mandar um e-mail, né? Mas imagina mandar um e-mail, entrar nos chats de bate-papo, conhecer gente, falar pelo ICQ. Quanta coisa mudou. Essa foi a terceira Revolução Industrial. E a quarta Revolução, gente, esse ambiente complexo, extremamente difícil, multifacetado que nós estamos. Alguns termos desta quarta Revolução Industrial. Algoritmos. A gente entra na rede social e vê o que a máquina decide que a gente veja. E a máquina decide isso aí a partir do nosso comportamento passado, do comportamento de outras pessoas, com perfis teoricamente semelhantes ao nosso. E começam a aparecer anúncios, conteúdos, sugestões de amizade, notícias. A máquina vai decidindo. Os algoritmos, que são operados por pessoas. Outro conceito, internet das coisas. Cada vez mais isso está presente. Algumas casas já têm suas lâmpadas inteligentes, sensores de alarmes, controla pelo celular quanto que você vai querer de temperatura no ar-condicionado, personaliza, hora de ligar a luz, apagar a luz, hora de ligar um aparelho, desligar. Daqui a pouco, a hora que acabar o sabão em pó nosso no armário, por exemplo, vai ter um botãozinho ali que você vai apertar e vai comprar o sabão em pó e isso já vai chegar na sua casa. Internet das coisas. Já se prevê até o fim do celular. Porque daqui a pouco a internet vai estar tão em tudo. No relógio, na roupa, no óculos, no mobiliário, no banheiro, na cozinha, no forno, tudo vai ter internet, tudo vai estar ligado. Você não vai precisar de um aparelho para fazer essa mediação, porque a internet vai estar em tudo, internet das coisas. Outro conceito, Big Data. Cada vez mais os nossos dados valem muito. Não quer dizer que a gente receba dinheiro por isso. Alguém está ganhando dinheiro. E quem? Esse é o objetivo de uma fala, de um curso igual ao nosso, Literatura 4.0, entender quem faz dinheiro, quem está com o poder dos dados. Esse é o grande valor do mundo 4.0. Os dados, as informações. Com os meus dados, com os seus dados, empresas fazem dinheiro, empresas postam conteúdo, empresas controlam a informação, decidem quem vai ver o quê. E o escritor está envolvido com tudo isso. Porque ao postar um poema no meu Instagram, eu estou jogando informação para o Instagram, perceber quem eu sou, quem são as pessoas que me curtem, que me leem. Isso aí é feito dinheiro, porque daí vem anúncios em cima de todos esses insights que são colocados na rede.
Nós, escritores, temos que entender disso. Nuvem. Há algum tempo era uma preocupação muito grande comprar um computador com um bom HD que coubesse todas as nossas coisas. Hoje isso não é mais uma preocupação. A gente compra o computador e sabe que ele vai dar conta. Porque o tamanho do HD não é mais tão importante, porque as coisas não estão no HD. Estão aonde? Estão na nuvem. Nos arquivos virtuais, no Google Drive, no Dropbox, onde quer que você guarde suas coisas. Então nós temos que entender também esses conceitos de nuvem, se isso é bom, se isso não é. Esse é um conceito muito presente no ambiente 4.0. Tudo muito multifacetado. Os consumidores não são só consumidores. É um termo que tem também no ramo da cultura digital. Os consumidores são prosumers. Eles são produtores e consumidores. Alguém compra o seu livro, lê a história, gosta e posta uma crítica positiva na rede social, faz uma crítica na Amazon, onde comprou o seu livro na versão digital. Isso vai fazer com que outras pessoas comprem. E de repente você vira um best-seller e as pessoas vão pegar o seu livro e fazer uma fanfiction, vão continuar a sua história a partir do que você escreveu. Olha que ambiente maluco. E às vezes a fanfiction que outra pessoa escreveu a partir da sua história pode ser até mais vendida do que a tua história original. Pode acontecer. Nós temos que entender disso aí. Os prosumers, consumidores e produtores de conteúdo. É obrigatório que a gente assista e entenda muito bem o que o documentário O Dilema das Redes está explicando e propondo. Eu acho que esse documentário peca um pouco pelo didatismo, mas é bom, porque talvez a nossa avó e a nossa tia assistam e entendam coisas que elas não entendiam sem dramatizar, sem mostrar na prática, com aquelas dramatizações que eles fazem, então isso é legal. Me incomoda assim, a quantidade de criadores, empresários e empreendedores supostamente arrependidos com o mal que eles fizeram, como se eles não soubessem lá atrás que ia dar problema, né? Tudo isso aí. Que eles estavam ajudando a criar grandes meios de manipulação de massa. E eu acho que é urgente que o governo entre nessa parada, regulamente as redes sociais, crie regras. Não dá pra gente entender internet como sinônimo de rede social. Aí todo mundo usando rede social e jogando informação e essa informação entrar numa caixa preta que nós não temos acesso. E poucos grupos financeiros mundiais fazendo muito dinheiro com isso aí. Ditando rumos de economias, rumos de eleições, através dos algoritmos que nós não sabemos. Eu, particularmente, não tenho muito problema em ver os meus dados sendo subidos para algum lugar. Às vezes até me ajuda, me facilita, deixa a minha vida um pouco mais fácil. Mas eu queria saber como esses dados estão sendo usados e eu queria ter o direito de retirar esses dados em algum momento, se me der vontade. Seria um direito meu. Direito ao esquecimento. Procurem esse termo na internet. Direito ao esquecimento. Isso precisa ser debatido. Então, meus amigos que estão assistindo esse vídeo, penso que a maioria escritores ou interessados em literatura, não dá mais para fugir da discussão do 4.0. E daqui a pouco vem a 5.0 que a gente vai ter que dar conta disso também. Não sei o que será. Mas a literatura tem tudo a ver com isso. Nós somos seres de inovação, seres que sempre olhamos para frente, e agora o olhar para frente é passar por essas questões também. Eu acredito muito que o escritor tenha que ser o escritor 4.0, mesmo que decida não escrever no suporte digital. Mesmo que decida continuar publicando no livro de papel, que eu adoro e é isso mesmo, e eu publico o livro de papel e vou continuar publicando. Mas eu quero entender cada vez mais do ambiente 4.0, para não ser tão ingênuo em relação a tudo isso. Pensem nisso, tá? A gente se vê no próximo vídeo.